soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Só isso, simples. Para se aposentar, era necessário atingir um total de 85 pontos para mulheres e 95 pontos para homens, e essa pontuação deveria ser alcançada considerando-se pelo menos 30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos para homens. Então, para quem começou a trabalhar muito jovem, vale a pena, porque ela não tem idade mínima e exige esse tempo de contribuição um pouco mais alto. Só que o valor também era melhor, porque não tinha o fator previdenciário. Entenda que, por exemplo, na aposentadoria proporcional, quanto mais cedo você tentar se aposentar ou quanto menos contribuições você tiver, também menor vai ser o valor do seu benefício. O que não dá para a gente aceitar é você que contribuiu bastante, ralou, trabalhou, se aposentar com um salário mínimo. Por isso que tem que fazer um planejamento previdenciário, ou se você já é aposentado, tem que fazer a nossa análise completa para aumentar o seu benefício. São mais de 15 revisões possíveis. Ou procurar um advogado de sua preferência, que vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe. Vamos juntos aqui. Tem muita informação de graça, de graça, de graça, pessoal. Atenção, não dorme não, que é de graça isso aqui. Eu tô ficar meia hora falando aqui informação de graça. Então vamos embora. Com a reforma da Previdência implementada em 2019, houve uma mudança significativa nas regras da aposentadoria por pontos. A reforma manteve a estrutura básica dessa modalidade de aposentadoria, mas ajustou os requisitos necessários para se aposentar e alterou o cálculo do benefício. Esse foi o pior. A reforma da Previdência ter mudado a forma do cálculo do benefício. Como que funciona a aposentadoria por pontos? Bom, a gente já entendeu, né? É uma equação, a gente tem que somar a idade mais o tempo de contribuição. O que vai variar são os pontos necessários de acordo com os requisitos cumpridos. Em 2024, mudou tudo novamente. Agora são 35 anos de contribuição e 101 pontos para homens, mas não tem idade mínima. E 30 anos de contribuição e 91 pontos para mulheres. Então, há um incremento anual de um ponto até atingir o limite estabelecido. Ponto 3 aqui, pessoal, cálculo detalhado do valor da aposentadoria por pontos. Primeiro, que depende do momento em que você alcançou esses requisitos. Então, se você alcançou até 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência, o cálculo é baseado na média das 80% maiores contribuições desde julho de 94, jogando fora, jogando no lixo as 20% menores. Aí você fala, que absurdo, meu Deus, é um absurdo isso aqui. Calma, gente. Quando a gente descarta as piores contribuições, isso eleva a média. E está descartando as piores contribuições para fins de cálculo do benefício e não para fins de tempo de contribuição. 30 anos, 35 anos? Não. Isso ninguém vai jogar fora esse tempo, tá bom? Vem comigo, eu estou falando. Você sabia disso? Não sabia. Então, vem comigo que vale a pena assistir esse vídeo aqui. Então, para quem preencheu os requisitos depois da reforma da Previdência, aí a média de todos os salários de contribuição é utilizada e o beneficiário vai receber 60% dessa média. Você vai começar de 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para homens ou 15 para mulheres. Ou seja, se você quiser receber 100%, se você é homem, você vai ter que trabalhar, contribuir por 40 anos. A boa notícia é que se você tiver tempos com insalubridade e periculosidade, você avança muito isso aí, você não vai precisar trabalhar 40 não. Fica tranquilo, vem comigo. E mulher também. Aí, só que no caso é 15 anos, né? 2% para cada ano que passar de 15 anos. Eu já vou dar uns exemplos que vai ficar mais claro, tá bom? Esse cálculo resulta em um valor do benefício que pode variar significativamente dependendo do seu histórico de contribuições. Vamos só falar da aposentadoria do professor, porque aí a gente já fecha um tópico importante e depois eu vou dando os exemplos que você vai se encaixar também, tá bom? Você vai ver os números na prática. Muito bem, então, aposentadoria por pontos do professor. Para profissionais do magistério, a aposentadoria por pontos possui regras diferenciadas. Homens podem se aposentar com 30 anos de contribuição e mulheres com 25 anos. Bom demais, porque há uma redução de 5 pontos nos requisitos gerais.
Isso significa que os professores têm um caminho mais acessível para alcançar a aposentadoria, considerando a natureza desafiadora da sua profissão. Então, aposentadoria por pontos para professores, que vocês professores, nós, né, somos uma categoria profissional de inestimável valor e fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, essa aposentadoria possui regras específicas que reconhecem a importância e os desafios enfrentados pelos professores. Professores moldam o futuro, dedicam suas vidas à educação e ao crescimento intelectual de gerações. Então, você já entendeu que 5 pontos a menos é o requisito. Aí fica um pouco mais fácil, né, pessoal? Muito bem. 5 anos a menos você já entendeu. Agora a gente vai aqui para o planejamento estratégico. Como que faz? Bom, você consulta um advogado, né, entra em contato. Nosso escritório faz um planejamento previdenciário completo por menos de um salário mínimo. Aí você fala, doutor, eu, eu não tenho dinheiro. Ah, todo mundo não, ninguém tem dinheiro, pessoal. Tudo é prioridade, tá? A gente parcela no cartão, faz de tudo. Mas se mesmo assim você não tiver dinheiro, então vem, presta atenção aqui, que às vezes você já vai conseguir a resposta para o que você quer. Eu vou dar exemplos práticos da aposentadoria por pontos em 2024, beleza? Exemplo 1, caso de Joana. Imagina que Joana tinha 61 anos, opa, 61 anos, então mulher, tá? Imagina uma mulher com 61 anos e 35 anos de contribuição em março de 2019. A soma da sua idade é 61 mais 35 dá 96 pontos. Então, em março de 2019, a Joana já poderia se aposentar, ela tem o direito adquirido. Mesmo que não tenha pedido aposentadoria até hoje, é isso que talvez você não esteja entendendo. Tem muita gente hoje nas ruas aí andando, seus vizinhos, que tem direito a uma aposentadoria muito melhor com as regras antigas, sem fator previdenciário, mas não sabe. Por quê? Porque jogou os dados no simulador do INSS. Ah, pessoal, se você acreditar no simulador do INSS, é melhor acreditar no Papai Noel, tá certo? Exemplo 2, situação de Carlos. Um homem, pensa assim, um homem com 96 pontos, 60 anos e 36 anos de contribuição, que alcançou esses pontos entre novembro e dezembro de 2019, ou seja, logo depois da reforma da Previdência. Nesse caso, o Carlos ainda tem direito de se aposentar por pontos, mas você fala, ué, mas ele não tem o direito adquirido, porque não foi antes da reforma. Pois é, você pode ter esse direito, só que é um cálculo um pouco diferente. Então, pode valer a pena continuar trabalhando, porque em poucos meses você alcança uma regra muito melhor. Então, quem conseguiu a regra antes da reforma da Previdência, show de bola. Essa é a melhor, não tem o que discutir. Mas quem não conseguiu cumprir os requisitos até novembro de 2019, pode ser que trabalhando um pouquinho mais, a gente teve um cliente muito que nos trouxe muita alegria, porque ele queria se aposentar no final do ano passado. Mas a gente falou, calma, o senhor aguenta trabalhar até o carnaval de 2024? Ele falou, aguento. Então, ótimas notícias, porque se o senhor não pedir agora e pedir daqui 4 meses, que no caso vai dar março de 2024, né, um pouco depois do carnaval, aí ele vai ter acesso a uma outra regra de aposentadoria. Às vezes você pensa assim, ah, que 4 meses vai aumentar no meu benefício? Mas não é só o valor em si que você tem que se apegar. Você tem que abrir a mente, saber que tem várias regras. Aposentadoria por ponto, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria do professor, tempo militar, tempo de insalubridade, tempo de periculosidade, revisão, várias revisões de aposentadorias, empresa que faliu, fechou, foi vendida. É muita coisa para a gente trabalhar em cima. Exemplo número 3, talvez seja o seu caso. Ó, Maria, vai. Maria, em março de 2021. Então, pensa assim: mulher depois da reforma da Previdência. Ela tinha 56 anos e 30 de contribuição, somando 86 pontos. Mas ela atingiu em 2021. Então, ela não tinha o direito adquirido.
E em 2021, a pontuação mínima era 88 pontos. Só que, o que que aconteceu? Ela teve direito à aposentadoria por pontos em 2023. E imagina se a Maria pede a aposentadoria dela em 2021. Meu Deus do céu, gente. Ela poderia cair numa outra regra muito pior. Mas ao esperar, nesse caso, 2 anos, aí, né, com 58 anos, ela totalizou 90 pontos e enquadrou nessa regra. Então, são vários casos possíveis. Vamos aqui para ver um caso de professor. Professora Roberta, em junho de 2019, tinha 25 anos de contribuição, 56 de idade, totalizando 81 pontos. Como professora, ela se beneficia da regra especial que reduz 5 pontos. Você lembra? Tanto professor homem quanto professor mulher. Então, ela atende aos requisitos para aposentadoria por pontos. Ô, coisa boa. E para você que me assistiu até aqui, eu vou te dar de graça 7 perguntas frequentes sobre aposentadoria por pontos 2024. Como que a reforma da Previdência afetou a aposentadoria por pontos? A reforma da Previdência trouxe mudanças significativas. Antes da reforma, essa modalidade era uma das mais vantajosas porque não tinha fator previdenciário. Depois da reforma, a estrutura básica foi mantida, mas os cálculos mudaram. Pode valer a pena ou pode não valer. Então, quais são os requisitos atuais? Em 2024, 35 anos de contribuição e 101 pontos para homens sem idade mínima, 30 anos de contribuição e 91 pontos para mulheres sem idade mínima, e para professores, 5 pontos a menos de requisito. Como que é calculado o valor da aposentadoria? Bom, você precisa levar em consideração todos os salários de contribuição desde julho de 94. Eu não estou falando aqui de revisão da vida toda, tá? Eu estou dando a regra geral aqui. Todos os salários de contribuição desde julho de 94. Você vai partir de 60% dessa média e vai subindo 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Então, por exemplo, eu sou homem, eu tenho 35 anos de contribuição. O que eu vou receber? Você vai receber a sua média, vai partir de 60%, mais 30%, totalizando 90% da média do seu salário de contribuição. Então, se você contribuiu sobre 5 salários, você vai receber 4 salários e um pouquinho. Esse método de cálculo tende a resultar um valor um pouco menor do que antes da reforma da Previdência. Por quê? Antes da reforma da Previdência, além de não ter fator previdenciário, excluía as contribuições mais baixas, mas ainda é interessante, né? Existem regras especiais para categorias específicas? Sim, como os professores que eu falei para vocês, ou quem trabalhou com insalubridade, periculosidade, tem muita coisa para a gente trabalhar em cima, mesmo que a empresa não pagasse insalubridade e periculosidade. O que que interessa para mim, para o juiz, para você receber um benefício melhor? Você trabalhava com poeira, eletricidade, graxa, óleo, agente químico, físico, biológico, radiação, frio, calor, debaixo do sol. Então, se a empresa não pagava insalubridade ou periculosidade, não interessa, meus amigos. Uma coisa é o direito trabalhista, outra coisa é o direito previdenciário, tá bom? E vigilante também, né? O periculosidade. O que que acontece se eu atingir a pontuação depois de 2019, que provavelmente é o seu caso? Se você atingir, você pode usar essa regra, só que você vai estar sujeito às novas regras do benefício. Então vai pegar uma média de todos os seus salários de contribuição, tá certo? E pode resultar um valor um pouquinho menor do que as regras anteriores à reforma, mas talvez não seja tão ruim assim. Vale a pena se aposentar por pontos em 2024? Olha, sem eu olhar os seus documentos, eu não tenho como te responder. Mas o que que você tem que pensar? Que essa decisão vai depender da sua idade, do seu tempo de contribuição e das suas expectativas financeiras. Você ainda está trabalhando, você vai contribuir mais, você já não aguenta mais trabalhar, você só quer se aposentar, você aguenta dar um gás aí, contribuir mais um pouquinho. Então, depende de tudo isso. Mesmo que ela não seja tão vantajosa igual antes da reforma, pessoal, sério mesmo, ó, deixa eu falar bem baixinho. Nenhuma aposentadoria ficou mais vantajosa depois da reforma. Ou seja, todas as piorou tudo, piorou tudo. Então ela está menos vantajosa, mas dependendo ela ainda pode não estar tão ruim. Você está entendendo o que eu estou falando? Pois é.
Como que eu posso me planejar? Bom, você vai ter que entender os requisitos atuais, os requisitos futuros. Em 2025 vai haver uma nova mudança no requisito. Então, é aconselhado você ter o registro completo, baixe o seu extrato previdenciário quinis, olhe os seus vínculos, vê se está tudo certinho. Eu recomendo sempre contratar um advogado, porque por menos de um salário mínimo a gente já cuida de tudo para você ou procura um advogado de sua confiança. Mas, se você quiser, faz na mão mesmo ali, carteira de trabalho, extrato previdenciário, pega os seus períodos com insalubridade e periculosidade, eles valem mais do que o normal, e aí você pode chegar e ir encaixando nas regras. Mas o que que acontece, pessoal? Dependendo do ano que você se aposentou, existem mais de 10 regras para se aposentar. É difícil, eu tô passando uma regra, e mesmo essa uma regra já tem várias regras ao longo dos anos. Você está entendendo a complexidade? Consulta um advogado que vai dar tudo certo. Posso combinar aposentadoria com outras modalidades de aposentadoria? Não, pessoal. Aí você vai ter a regra de transição, você vai ter a regra antes da reforma, mas combinar modalidades pode ser que não. Só que o que que pode acontecer? Que você cumpra os requisitos de mais de uma aposentadoria. Isso é muito comum no escritório. E aí, nossa senhora, esses dias o cliente ele pediu aposentadoria no INSS, recebeu o sim do INSS, ficou feliz, mas depois desconfiou. Aí o INSS correu para depositar o primeiro pagamento e ele veio, procurou nosso escritório, recusou o primeiro pagamento. Por quê? Porque se ele aceitasse aquele primeiro pagamento, não ia ter revisão para aumentar. Então, as revisões de aposentadoria melhora muita coisa, mas algumas coisas tem que ser bem na hora que você está se aposentando, entendeu? É complicado, né? Então, espero ter te ajudado. O WhatsApp está aí na tela, 449-9868-3378. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço, meus amigos. O número aqui em cima. Que Deus te abençoe. E até a próxima.